não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Quer dizer, então a vida, vista sob este aspecto, ela deixa de ser apenas um aglomerado de fatos e ela se torna o quê? Um drama unificado, tão unificado quanto o drama de Otelo, de Hamlet, ou de Napoleão Bonaparte e assim por diante. Ou seja, ela passa a ser a sucessão dos esforços para dar unidade e dar um sentido àquilo que nos chegou inconexo e frequentemente sem sentido. Tá certo? Então ela adquire uma unidade na medida em que adquire sentido. Este senso da meta ideal, tá certo? Então ele se torna, vamos dizer, o padrão e o critério da sua autoconsciência. Você começa, vamos dizer, a medir e a articular tudo como se fosse exatamente aquilo no qual você está tentando tornar a sua vida, ou seja, um trajeto que tem um sentido e que se unifica na medida em que busca esse sentido. Não é isso? É claro que não é porque você determinou um sentido, uma meta, que tudo passa a lhe acontecer coerentemente. Né? Não, ao contrário. Quer dizer, os fatos continuam sobrevindo de fontes inconexas e os seus próprios atos, às vezes, continuam tão inconexos quanto antes. É você que vai tentar conectá-los agora. Tá certo? E note bem, quando eu digo conectá-los, conectar inclusive os acontecimentos que vêm de fora, não estou querendo dizer você criar vamos dizer, um mito da sua própria existência, né, no qual você veja todos os fatos que lhe sobrevêm como se fossem mandados por uma providência divina, tá certo? Ou pelos superiores desconhecidos maçônicos, tá certo? Para lhe criar obstáculos ou dificuldades. Não, a coisa continua vendo de maneira casual e inconexa, tá certo? Quer dizer, você não vai criar um mito unificante, não é isso que eu estou falando. Você é que vai tentar unificar o trajeto, tá certo? Pela maneira pela qual você reage a esses fatos inconexos. Esses fatos inconexos podem vir, por exemplo, muitos deles podem vir como obstáculos ou como elementos, vamos dizer, dispersantes para a realização da sua vocação ou meta. Tá certo? Mas você pode, em seguida, reaproveitá-los, tá certo? Tornando-os parte da sua biografia, tá certo? E aproveitando-os como oportunidades para você desenvolver certas qualidades ou certas habilidades que podem mais tarde ser necessárias para a realização da sua vocação. Tá certo? E num primeiro momento, as coisas se colocam, se equacionam assim, eu contra o mundo. Quer dizer, você tem o seu objetivo, a sua meta, e parece que tudo está contra. Ou parece que tudo é indiferente, é frio, quer dizer, o mundo, a realidade está pouco se lixando para os seus objetivos, então você cria aquele problema do Origens Leste, o feijão e o sonho. Quer dizer, eu tenho um sonho, mas eu tenho que botar o feijão na mesa. Né? Quer dizer, mas essa é a maneira apenas inicial e primária de colocar os problemas. Quer dizer, por quê? A sua personalidade real, ela não é dada só
pela sua meta objetivo e nem só pela sua reação às situações imediatas, mas pela tensão entre as duas coisas. É a maneira, né, pela qual você absorve essas circunstâncias mesmo adversas e as torna parte da sua biografia, é isso que vai determinar quem você é efetivamente. É por isso que, veja, na sociedade brasileira, o problema do feijão e o sonho assim, é quase obrigatório. Todo mundo coloca um abismo entre os objetivos pessoais e, quer dizer, a situação real, a situação material, vista sempre como uma coisa opressiva e deprimente. Todo mundo vê isso, quer dizer, coloca uma oposição irredutível. Isto faz parte da cultura brasileira. O problema feijão e o sonho é permanente na vida brasileira. Todos vocês, independentemente de ser pobre ou rico, até às vezes até o rico, ele vê isso como ainda mais incompatível, como mais antagônico, tá certo, do que o pobre, tá certo? Quer dizer, não tem nada a ver com a classe social que você pertence. Esse é um hábito cultural que se impregnou nas mentes de todas as classes. Todo mundo enxerga a coisa assim. Eu digo, bom, mas esta é apenas uma maneira primária, é apenas o primeiro sinal de que existe uma meta e de que existe uma circunstância. Né? É o negócio do Ortega assim, eu sou eu e minha circunstância. Então quem sou eu? Eu sou aquele que eu quero ser no futuro, eu sou o meu sonho, eu sou o meu objetivo, etc, etc. E o que é a minha circunstância? É esse conjunto de dificuldades, de problemas, de solicitações dispersantes, etc, etc. Então essa é apenas a primeira maneira de colocar a coisa. Tá certo? Agora, Ortega Gasset complementa essa frase, eu sou eu e minha circunstância, com a segunda regra, que é la reabsorción de las circunstancias del destino concreto do homem. A reabsorção da circunstância é o destino concreto do homem. Quer dizer, você vai reabsorver a circunstância como parte da sua vocação. Tá certo? E é por isso mesmo que você deve encarar cada obstáculo e cada dificuldade como um elemento fundamental para a formação do seu caráter. Tá certo? Então, Goethe dizia que o talento se desenvolve na solidão, no estudo, tá certo? Mas o caráter se desenvolve na agitação do mundo. Tá certo? Então, na agitação do mundo é necessário que cada dificuldade, que cada obstáculo, que cada elemento dispersante seja recebido e incorporado com o máximo de boa vontade. Tá certo? Quer dizer, é você que vai transformar o elemento antagônico em elemento favorável. Tá certo? Quer dizer, o que quer que se oponha à realização da sua vocação está lhe oferecendo uma oportunidade para fortalecer o seu caráter. Então aí você vê que às vezes até as dificuldades são preciosas. Porque você pode desenvolver, vamos supor que você deu o papai e a mamãe que deram lá, dão uma mesada para você e te protegem de todos os elementos adversos e de todas as solicitações dispersantes. Não, meu filho, você é um grande gênio, então nós vamos aqui, né, te dar uma mesada e você fica em casa só estudando, desenvolvendo os seus talentos, tá certo? Bom, você pode até desenvolver o seu talento, mas o seu caráter vai ficar muito fraco. Tá certo? E se o seu caráter vai ficar muito fraco, então isso significa que o que quer que você diga não vai ter consistência. Tá certo? Então, isso quer dizer que às vezes aquilo que parece facilitar a realização da sua vocação é de fato um elemento corruptor que está se introduzindo. Então, nesse caso, é bom você estudar, por exemplo, a vida de pessoas que nada tiveram a seu favor e que realizaram alguma coisa grande. Eu sugiro, por exemplo, a leitura do livro de Léon Blois. Léon Blois era um escritor católico francês do século XIX que ele tinha o mau hábito de dizer as coisas exatamente como ele as via ou como ele pensava, tá certo? E isto criou tantas inimizades e tanto antagonismo que ele foi rejeitado em todos os meios. E daí não conseguia editor, quando publicavam não pagavam, não davam emprego para o cara. Esse sujeito viveu na miséria, chegou à mendicância. Quer dizer, a vida dele foi uma sucessão, vamos dizer,
de frustrações, de portas fechadas, de traições, de exclusões. E mesmo assim o sujeito escreveu um livro maravilhoso. Né? Então, isso quer dizer o quê? Que ele fez dessa extrema dificuldade, ele fez dessa sucessão de misérias e antagonismos a base do seu caráter. Tá dizer, a resistência a isso se tornou para ele, vamos dizer, mais do que uma vocação, se torna uma espécie de obrigação religiosa. Ele encara tudo aquilo como a cruz de Cristo que ele tem que carregar. Tá entendendo? Então, chega um ponto em que ele diz que ele desistiu não somente de ter uma vida melhor, mas ele desistiu até mesmo de se queixar. Tá entendendo? Então você vê como uma circunstância extremamente antagônica pode ser absorvida e ela se transforma no material da realização da vocação. Está compreendendo? Então, aí, esta tensão, quanto mais você for capaz de absorvê-la e trabalhá-la, mais você fortalece o seu caráter e mais conteúdo humano, tá certo? Começa a ter todo o seu trabalho intelectual. Está compreendendo? Ora, com o tempo, vocês vão observar, isso aqui é um dado de experiência que eu comprovei inúmeras vezes. Você vai ver que o valor e a importância das grandes obras da inteligência humana, tá certo? Vem sobretudo desta densidade da experiência humana que está colocada ali, dessa densidade e dessa realidade da experiência humana que está colocada ali. E não tanto da amplitude dos estudos abrangidos. Os estudos só valem, tá certo? Se você for capaz de, por trás daquilo que você lê e estuda, você absorver a experiência humana do outro. Mas como é que você vai absorver a experiência humana do outro se você não tem sequer a sua própria? Se você se preserva da experiência humana, tá certo? Se você se esconde embaixo da saia da mamãe ou da mesada paga pelo papai, não é possível realmente isso. Tá entendendo? Então, e note bem, isso não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro que você tem. Pessoas que têm, se você estudar, por exemplo, junto com a vida de Leon Bloch, você estudar a vida de Goethe, que foi exatamente o contrário. Foi um sujeito que sempre foi ajudado, sempre teve sorte, sempre teve tudo na vida, tá certo? Sempre foi aplaudido, ajudado, amado, protegido, etc, etc, etc. Você vê que é exatamente a mesma coisa. Porque Sr. Goethe, ao longo da vida, desempenhou vários cargos administrativos, políticos, etc, etc, aos quais ele era solicitado. E que ele encarava aquilo como uma obrigação para o aprimoramento do seu caráter. Embora ele não tivesse necessidade econômica daquilo. Quer dizer, ele sacrificava horas que ele poderia dedicar à sua criação poética, tratando de assuntos diplomáticos, administrativos, políticos, etc, etc, que tinham para ele a função, vamos dizer, de uma espécie de dever cívico. E realmente ele se sobrecarregava de tarefas. Quer dizer, as dificuldades que não o procuraram, ele as procurou porque ele as aceitou como um dever, cujo cumprimento fortalecia o seu caráter e dava densidade ao que ele estava fazendo. Então você pega o pobre e o rico, né? o infeliz e o afortunado, tá certo? O homem marginalizado, reduzido à mendicância, e o filhinho de papai colocado nos mais altos postos da sociedade, e você vê que é exatamente a mesma coisa, porque são dois homens de extrema seriedade, dois homens de gênio e de extrema seriedade na realização da sua vocação. Está compreendendo? O problema, portanto, é exatamente o mesmo. Isso é muito importante você entender. Quer dizer, quer você tenha todos os recursos, quer você não tenha nenhum, o problema será exatamente o mesmo. Então, esse é o terceiro bloco. Então, repetindo, primeiro bloco, adestramento do imaginário. Segundo bloco, enriquecimento e apropriação da linguagem.
Terceiro bloco, o senso do ideal e o adestramento da autoconsciência. Claro que ao longo de todo este trajeto que nós estamos falando, a coisa mais importante é você, a cada momento, admitir qual é a situação real, qual é a equação que você está vivendo, e você ser capaz de declarar, tá certo, para si mesmo e para Deus o que está acontecendo e qual é o problema. Tá certo? Note bem que qualquer que seja a circunstância, a maior parte das dificuldades não vem do mundo externo jamais. Isso é impossível. Tá certo? A maior parte das dificuldades vem dos nossos próprios antagonismos internos e dos nossos próprios vícios, fraquezas, defeitos, etc, etc, etc. Elas vêm sobretudo de uma fonte, vamos dizer, aonde você menos espera. Às vezes as pessoas, essa mesma semana eu recebi várias cartas sobre essa questão do autoconhecimento. Eu digo, bom, mas isso aí é uma armadilha. Esse negócio de autoconhecimento é uma armadilha, isso é uma ratoeira. Por quê? As pessoas, quando elas falam autoconhecimento, às vezes elas querem se desenhar a si próprias como um personagem e saber quem elas são. Saber quem elas são, como elas sabem quem foi Napoleão Bonaparte, ou quem foi Júlio César, ou quem foi Goethe, ou quem foi Shakespeare. Ou seja, querem uma imagem. Né? Então, a luta pela autoimagem, presta atenção, é o contrário do que eu estou entendendo como autoconhecimento. A autoimagem é uma armadilha. Porque quando você cria a autoimagem, você cria um padrão de autojulgamento e você cria um discurso de acusação e defesa, tá certo? Baseado nas qualidades que você desejaria ter e nos defeitos que você acha que tem. E este discurso de acusação, discurso interior de acusação e defesa vai comer horas preciosas e uma energia preciosa vamos dizer, da sua mente. Quer dizer, você tentando saber quem você é, tá certo? Entre o ideal que você proclamou e que serve como padrão de julgamento, como se fosse, vamos dizer, o ideal cria o seu código penal, né? O ideal já vem com um monte de acusações, né? E penalidades. E, por outro lado, tem aquele que você é realmente, o que você acha que foi realmente até agora, e que é, então, né, o réu, que por um lado se acusa e por outro lado se defende. Tá certo? Ora, o que você é realmente, tem duas coisas que você é. Você é aquele que num dia morre e que tem uma história que você já, uma vez morto, você não pode mudar mais. Então essa é a sua biografia nesse sentido. Mas enquanto você está vivo, você não é a sua biografia, você é a sua consciência. E a consciência é aquela que está tentando tornar-se algo, tá certo? Com os recursos que a vida lhe deu, recursos internos e externos que a vida lhe deu. Tá certo? Isso é o que você é. Acontece que, se a consciência ela só existe nesta luta, tá certo? Ela não tem uma forma determinada. Ela está constantemente adquirindo novas formas e ampliando a sua forma, tá certo? E absorvendo as formas anteriores. Então ela não tem imagem. Então, você é como se você fosse apenas, vamos dizer, um certo foco de luz que ilumina o que há de obscuro em torno e dentro de você. É isto que você é e só isto que você é. Esta consciência, vamos dizer, este eu operante, ele não tem forma, ele não tem imagem, ele não tem história, porque a história dele está mudando, ele está fazendo a história agora mesmo. Tá certo? Então, ele não pode se descrever a si mesmo como a gente descreve um personagem, ou como descreve uma pessoa que nós conhecemos, tá certo? Não pode, sobretudo, não pode se descrever através de qualidades que ele se atribui, dizendo, eu sou preguiçoso, ou eu sou trabalhador, né? ou eu sou corajoso, ou eu sou fraco, ou eu sou forte, ou eu sou isso, eu sou aquilo. Ele não pode, porque tudo isto são apenas elementos que estão em permanente
como é que se diz? Transmutação. Nenhuma dessas qualidades se incorpora a você definitivamente. E se você quer se conhecer através do perfil das suas qualidades, você está se prendendo dentro de uma ratoeira. Está compreendendo? Então, a luta pela autoimagem é o contrário da luta pelo conhecimento. Você está entendendo? O que é você? Você é aquele que fala com Deus. Existe o observador onisciente, que é Deus, ele sabe, conhece você muito melhor que você. E na hora que você fala com ele, você sabe que o que quer que você diga é falso. É só parcialmente verdadeiro, mas é falso, não é exato. Exato, conhecimento exato de você, só ele pode ter, porque ele já sabe qual é o fim da sua vida. E você não sabe. Está compreendendo? Então ele pode dizer, você é preguiçoso, ou você é ladrão, ou você é isto, ou você é viado, você é não sei o quê. Ele pode dizer, você não pode. Tudo que você diz de você, tá certo? São imagens provisórias que, se elas se colarem em você de maneira definitiva, você está lascado. Está compreendendo? Ora, acontece que quando a autoimagem das pessoas se dissolve e sobra somente este núcleo de consciência, né, elas pensam que elas ficaram malucas. Porque elas pensam que elas já não se conhecem mais. Eu digo, não, era antes que você não se conhecia. Agora você sabe quem você efetivamente é. Você é somente esta consciência. Está entendendo? E quando chegar nesse momento, você não se preocupa mais com você. Você se preocupa somente com os elementos objetivos reais, tá certo? E com o seu dever, o dever que você tem a cumprir, com o que você tem a fazer. Tá certo? E você passa de uma espécie de autocontemplação passiva, tá certo? Viciosa, a uma autocriação permanente. Você passa uma atividade do eu. Agora você não é mais um retrato, você é uma atividade, você é uma ação. Estão compreendendo? E aí você começou a se conhecer exatamente porque Deus fez você para ser assim. Está compreendendo? Então, aí... Epa, será que perdeu alguma coisa aí? Não, congelou na última fase. Então começa de novo. Tá acompanhando? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores.
Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.